Antes de mais nada, lembramos que este vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ações. A decisão deve ser tomada individualmente, cada um analisando a sua carteira e a sua condição, ok? No vídeo de hoje falaremos do Itaú. É o maior banco em capitalização de mercado na Bolsa Brasileira. Ele é negociado por meio de duas ações, ITUB 3 e ITUB 4. Mais à frente a gente vai falar um pouco de Itaúsa também. E ele tem aí em torno de 96.500 empregados. E os dados apresentados aqui são referentes ao último balanço apresentado do primeiro trimestre de 2021. O banco ele tem uma atuação bastante ampla, abrangendo diversos setores da sociedade. Vai desde a questão de crédito, investimentos, até compra e venda de veículos. Agora vamos dar uma olhada nas diversas marcas e ramos de atuação do Itaú. A gente pode ver que temos ali a Rede, que é a marca do Itaú referente às famosas maquininhas. A gente tem o iCarros, que atua na compra e venda de veículos, e o IT, que é um banco digital, que é a aposta do Itaú para fazer frente às novas fintechs, além do Itaú Card, Hipercard e Credit Card, né, na área de cartões de crédito. Bom, continuando aqui a nossa análise da empresa, né? A gente tem ações do Itaú negociadas tanto na Bolsa de São Paulo quanto em Nova York, em torno de 460 mil acionistas. E o controle da empresa está hoje na mão de duas empresas, basicamente. Uma é a Iupar e a outra é a Itaúsa. A Itaúsa é uma velha conhecida nossa aí, né? Ela tem ações listadas em bolsa. Aliás, se você quiser que a gente faça um vídeo sobre Itaúsa, né, deixe nos comentários, ok? Olhando de maneira um pouco mais detalhada, né, a, a Iupar, ela tem o controle da família Moreira Salles, né, que basicamente foi o fundador do Unibanco, e a Itaúsa está na mão da família Egídio de Souza Aranha, que foram os fundadores do Itaú. Só contando um pouco mais da história ali, né? A gente tem que o Moreira Salles, né, em 1924, ele fundou a Casa Moreira Salles em Poços de Caldas, né, que depois deu origem ao Unibanco, né? E o Alfredo Egídio de Souza Aranha, em 1945, é, criou o Banco Central de Crédito em São Paulo, que depois se tornou o Itaú. Em 2008, alguns devem se lembrar, né, a gente teve a fusão dessas duas empresas, né, se tornando esse banco que hoje é o maior banco em capitalização, né, que se chama Itaú Unibanco. Bom, vamos olhar agora um pouco mais os destaques do primeiro trimestre de 21, né? O que chama atenção é o crescimento da carteira de crédito do banco, né? Principalmente aí no crédito imobiliário, né? Deve ter um efeito aí bem interessante da menor taxa básica de juros e agora a expectativa, né, da taxa crescente, né? Então teve um aumento bem significativo ali do crédito imobiliário, tá? Outro ponto que vale a pena ser chamado a atenção é a aquisição de clientes digitais, aí, em torno de 3 milhões e 700 mil clientes, né? E a maior parte, né, deu entrada por esse banco digital, né, o IT, que é a aposta aí do Itaú para combater as fintechs, ok? E um ponto que eu acho que vale a pena a gente comentar, né? Esse banco digital do Itaú, né? É uma plataforma aí que a gente observa que 84% dos clientes entraram para a plataforma e não sequer tem conta ativa no Itaú, né? Então está se mostrando aí um importante recurso aí para o Itaú adicionar novos clientes na sua carteira, né? Dentro das suas empresas, né? E 70% dos clientes têm a faixa entre 18 e 35 anos, ou seja, são clientes jovens aí, né, que têm a tendência aí a continuar um longo período aí com o banco. Agora entrando um pouco mais no detalhe sobre o lucro, né, a gente tem o gráfico aí de lucro por ação da empresa, né, e a gente observa aí uma queda mais acentuada, principalmente aí no ano de 2020, que não deixa de ser normal, uma vez que a gente teve, né, todo o cenário da pandemia, né,
E se a gente observar um pouco mais detalhado, né, esse é o lucro por ação no trimestre, né, e a despesa para provisão de crédito, né, ou seja, o que que o banco fez, né? Ele aumentou a sua despesa para provisão de crédito durante o período de incerteza da pandemia. Isso, de certa forma, acabou reduzindo um pouco o seu lucro, né? E agora ele está voltando isso daí ao patamar atual, né? O que está fazendo crescer também e voltar aos patamares anteriores aí de lucro por ação, ok? É, foi uma atitude aparentemente correta da empresa, né? Justamente para segurar dinheiro e previsão aí para o eventual aumento de inadimplência aí num período de crise. Bom, verificando a questão do preço sobre lucro, historicamente ele ficou ali na faixa de 10, né, 11, oscilando bastante nessa faixa, né? E agora recentemente aí com a redução do lucro, né, essa relação aumentou. Olhando a taxa de crescimento dos lucros nos 5 anos, né, em um horizonte móvel de 5 anos, a gente tem crescimentos consistentes no histórico do banco, né, mas recentemente prejudicado aí principalmente por questões que envolvem a pandemia, né, como a gente já comentou nos gráficos anteriores. E mesmo tendo lucros um pouco mais altos, né, a distribuição de dividendos historicamente não é um fator preponderante nessa ação. Recentemente eles até fizeram distribuições mais relevantes, mas no histórico a gente percebe ali que constantemente ela paga dividendos mais baixos. Isso também se reflete no dividend yield, né? Então a gente tem aí algo em torno aí na média de 3,5% ao longo desses anos, né? A gente tem um histórico aí de praticamente 10 anos, né? O que não é uma taxa de dividendos tão atrativa assim. Olhando agora do ponto de vista de valor patrimonial, né? A gente tem um histórico de crescimento constante, né? Só vale comentar aqui que do ano de 2018 para 2019, essa queda se deve a um desdobramento das ações que a gente teve no ano de 2018, que de certa forma alterou aí o valor patrimonial por ação. Já a relação preço por valor patrimonial tem um histórico aí de ficar muito próximo do valor de 2. Apesar de a gente ter um preço mais alto aí no ano de 2019, mas a tendência é de oscilar em torno dessa faixa aí de 2. Um dado interessante divulgado pelo banco é o índice de inadimplência. A gente observa uma subida dele, principalmente aí no que se refere a indivíduos, né, pessoas físicas, principalmente aí no começo da pandemia, mas a gente já observa que o índice está num patamar mais baixo, né, sendo a mínima aí desse último ano. Isso daí é um dado já positivo a respeito da inadimplência do banco. Agora vamos dar uma olhada em dois indicadores que a gente costuma verificar quando a gente analisa bancos. Um deles é o índice de Basileia, que mede a quantidade de capital próprio que o banco possui, né? De certa forma, ele mede o nível de exposição que o banco tem aos mercados. E o índice de mobilização, ele mede a relação desse capital que está imobilizado, ou seja, em ativos que levam maior tempo para você liquidar. Comparando com os outros bancos, os principais bancos de capitalização de mercado, a gente vê que o Itaú ele apresenta o índice de Basileia mais baixo, mas muito próximo dos outros principais bancos, né? Em termos de imobilização, ele está no meio da faixa. Seguindo, a gente vê uma tendência de recuperação do índice de Basileia do Itaú, o que é um dado positivo, né? E ainda acima dos 11%, que é o índice mínimo exigido pelo Banco Central, e o índice de mobilização segue numa tendência de estabilidade também. Outro ponto que a gente pode verificar também é a estrutura do banco. A gente vê uma redução significativa do número de agências ao longo do tempo,
o que é bastante positivo em termos de custos operacionais. Quando a gente olha o número de clientes, a gente percebe uma queda recente, mas a tendência geral que vem ali de outros anos é de aumento do número de clientes. Outro ponto de destaque do banco é a inserção dele na transformação digital. Eles lançaram a plataforma Ion, que é uma plataforma de acompanhamento de mercado financeiro e de investimentos. Analisando as projeções futuras do banco, eles mantiveram inalteradas já as projeções que já vinham de outros trimestres. Vale observar o aumento expressivo da carteira de crédito que eles estão projetando e também o aumento da margem financeira com os clientes. Agora vamos dar uma olhada nos valores das ações. A gente percebe que os valores estão ligeiramente mais elevados, né, mantendo em linha um dividend yield relativamente baixo. Vamos dar uma olhada na fórmula de Graham calculada para as ações do Itaú, né? A gente chega em 2021 aí com algo próximo de R$ 27 por ação, um pouco abaixo aí do valor que ela possui hoje, né? Chama atenção que os valores mais altos antes de 2018, mas se deve ao desdobramento de ações que a gente teve nesse ano, né? Um ponto importante é que a gente vê o valor patrimonial da ação mantendo uma certa constância, né? A gente vê de 13 a 18 essa subida, né? E depois de 19 a 21 segue com a mesma tendência. Mesmo estando com o preço ligeiramente acima do valor, as ações têm uma recomendação de compra por maior parte dos analistas, né? E uma projeção de valorização de algo em torno de 14% nos próximos 12 meses. Lembrando que essa é uma estimativa dos analistas de mercado, ok? Agora a gente vai dar uma olhada nos ganhos passados dessa ação, né? Se a gente tivesse comprado ela há 1 ano, há 5 ou há 10 anos atrás, né? A gente percebe que tanto pela valorização da ação quanto pelo recebimento de dividendos, os valores ficaram acima da inflação no período. Ou seja, caso tivesse investido em qualquer um desses períodos atrás, teria sido um bom negócio ter adquirido a ação. Lembrando que a ação é sempre um ativo de longo prazo, né? E também que ganhos passados não implicam em ganhos futuros, né? A gente tem que sempre ficar atento a essa questão. Bom, e por fim, vamos ver os prós e os contras dessa ação com base da análise que foi feita aqui nesse vídeo, ok? Do lado positivo, a gente vê que a empresa busca atrair o cliente digital, ela tomou um certo cuidado durante a pandemia, né, provisionando valores para eventuais inadimplências, o que nem tudo deve ser utilizado futuramente. Tem uma perspectiva de crescimento de carteira de clientes, tem projeção de mercado apontando para maior valor nos próximos 12 meses e um histórico de ganhos e dividendos acima da inflação. Por outro lado, pelo lado negativo, a gente vê que o dividend yield da ação é baixo, né? Tem outras opções de mercado bem mais interessantes do ponto de vista de dividendos. O índice de Basileia é o mais baixo entre os grandes bancos e o valor da ação atualmente está ligeiramente acima do valor intrínseco calculado, ou seja, existe uma certa tendência de sobrevalorização dessa ação. Mas cabe cada um avaliar o que pesa na sua balança e decidir se compra ou não a ação. E por fim, deixo com vocês algumas das fontes de informação usadas no vídeo. Caso você gostou do conteúdo, se inscreva no canal e deixe seu like. E comente abaixo que ação vocês gostariam de ver analisada aí nos próximos vídeos. Ok? Obrigado, hein?